Bom dia a quem está aí nos assistindo. Hoje nós vamos aprender sobre o Evangelho de João. Como vocês que já vêm nos acompanhando estão percebendo que a gente já está estudando sobre os livros da Bíblia. Começamos com os Evangelhos e nós já estudamos Mateus, Marcos, Lucas e hoje nós vamos estudar sobre algumas lições que nós podemos tirar do livro de João. João também foi citado na Bíblia várias vezes como aquele a quem Jesus amava. Ele era uma pessoa muito próxima de Jesus e estava presente em todos os momentos mais importantes da trajetória de Jesus aqui. Ele estava presente na ceia, na última ceia que Jesus fez com os discípulos. Ele também estava lá na crucificação, quando Jesus entregou Maria aos cuidados dele. Ele também estava lá quando as mulheres chegaram e não viram mais Jesus no sepulcro. Quando Jesus chamou João, ele era apenas um pescador, mas foi uma pessoa muito importante para a fundação de igrejas. A nossa leitura está lá no livro de João, capítulo 2. Vamos começar no versículo 1, vai até o 11. Vamos lá. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhes disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estava ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhes disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Vocês conseguiram entender? Se vocês não conseguiram, não tem problema. Eu vou explicar para vocês um pouco o que foi que aconteceu lá. Estava tendo um casamento, né? Que eu falei que Jesus ele foi convidado para um casamento. Você já foi convidado para um casamento? Esse aqui é o convite do meu casamento. Olha, vocês estão vendo? Quando eu casei, eu distribuí esse convite para o meu casamento e todos que estavam lá receberam esse convite. E Jesus também foi convidado juntamente com seus discípulos e a sua mãe. Só que quando eles estavam lá, o que geralmente tem num casamento? O noivo, a noiva, né? O que mais? Comida, às vezes tem bolo, às vezes tem um jantar. E o que mais? Bebida. Mas o que seria essa bebida? Às vezes refrigerante, suco, né? Só que os casamentos antigamente eram muito diferentes. Hoje o casamento dura o quê? 4 horas, umas 4 horas, né? Mas antigamente o casamento durava muitos dias. E aconteceu uma coisa muito triste. Acabou o vinho do casamento. E agora? Será que dava tempo de colher mais uvas e fazer mais vinho? Não dava. Ia ser uma vergonha para os noivos, né? Ter acabado. Maria, porém, ela percebeu o que estava acontecendo e chegou lá e disse, foi lá em Jesus e disse: olha,
acabou o vinho, não tem mais vinho. E aí Jesus olhou e disse: o que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Mas Maria sabia que Jesus teria uma solução. Ele era a única pessoa ali que poderia fazer alguma coisa, né? Então, Maria disse para os servos que estavam lá: olha, façam tudo o que ele disser. E assim eles fizeram. Sabe o que Jesus disse? Vocês estão vendo esses potes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinham 6 potes lá. E Jesus mandou que eles enchessem esses potes de água. E assim eles fizeram. Eu trouxe aqui para fazer uma demonstração para vocês. Eles encheram as 6 jarras de água. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eles encheram as 6 jarras de água. Essas jarras eram muito grandes. Elas chegavam de 80 a 100 litros de água. Então era muito grande. E eles encheram, assim como Jesus mandou. Não perguntaram, não fizeram perguntas, não quiseram se questionar, só fizeram o que Jesus tinha mandado. E aí Jesus, depois que eles terminaram de encher, Jesus disse assim: agora pegue um pouco e sirva para o mestre-sala. Esse mestre-sala era o responsável pela festa. Ele que tinha que organizar a comida, os convidados e tudo. Ele era o responsável pela festa. Então, eles foram lá, pegaram a taça e foram servir. E quando eles levaram lá para o mestre-sala, que ele provou esse vinho, sabe qual foi a reação dele? Ele foi lá para os noivos e disse assim: olha, você fez diferente de todos os outros. Os outros noivos, nos outros casamentos, primeiro eles servem o vinho bom, o melhor vinho, e quando todos já estão satisfeitos, eles começam a servir o vinho inferior, um vinho mais ruim. E então, mas você fez o contrário. Ele estava dizendo que aquele havia sido o melhor vinho da festa. Ele não sabia que antes aquele vinho era água. Mas quem sabia? Os servos. E eles fizeram tudo o que Jesus mandou, sem questionar, sem dizer: mas Jesus, isso é água. Não vai adiantar a gente colocar água dentro dos potes. Não vai servir, eles não querem água, eles querem vinho. Nenhum deles perguntou isso em momento nenhum. Fizeram exatamente o que Jesus havia mandado. E quando ele mandou ir servir? Eles poderiam ter dito: eu não vou servir água para o mestre-sala, não. Ele vai brigar com a gente. Já pensou servir água para o mestre-sala? Mas assim eles fizeram, porque Jesus havia mandado. E para surpresa de todos, o problema estava resolvido. E só uma pessoa podia resolver isso. E Maria sabia quem era. Quem? Jesus. Apenas Jesus poderia resolver isso. Por quê? Sabe aquela situação que acontece que a gente diz assim: agora só um milagre. Mas esse milagre só quem pode fazer é Jesus, porque ele era o Filho de Deus, o próprio Deus. Então, Jesus ali fez o seu primeiro milagre. Alguém de vocês sabe me dizer o que é um milagre?
Milagre é uma coisa sobrenatural, é uma boa obra que só Deus pode fazer. Isso aqui, eu não transformei água em vinho. Por quê? Porque eu não sei fazer milagres. Mas Jesus, Ele tem poder para isso e muito mais. Ele tem poder para fazer maravilhas na nossa vida. Ninguém podia fazer nada, só Jesus, porque só Ele pode fazer milagre. E vamos aqui agora analisar um pouco essa nossa história. Devemos ser obedientes, assim como os servos foram. Eles encheram os potes de água sem questionar. Eles obedeceram a Deus. Você não precisa entender a vontade de Deus para fazer a vontade dele. Assim, eles fizeram. O tempo sempre é o tempo de Deus. Jesus, Ele mostrou ali que Ele tinha poder, que Ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Lá no último versículo, o que fala? Fala que os discípulos, eles creram que Jesus era o próprio Deus. Por quê? Porque eles viram que só quem poderia fazer um milagre como esse seria o Filho de Deus. E ali foi o primeiro milagre de Jesus, o primeiro sinal que Jesus deu de muitos, né? Então, devemos fazer como os servos, obedecer a Deus, entender que Jesus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem todo o poder para transformar a minha vida, para transformar a sua vida, para mudar a nossa vida. Ele fez um milagre no casamento, não é? De levar o vinho para todos da festa. E Ele pode fazer um milagre na sua vida. Ele também pode fazer um milagre na sua vida e mudar completamente a sua vida. É só você fechar os seus olhinhos e pedir para Jesus morar no seu coração. Entender que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Então, você pode fazer aí com a sua mamãe, ou com o seu papai, ou com alguém, com a tia, com alguém que está aí do seu lado. Pedir para Jesus morar no seu coração e mudar completamente a sua vida. Essa foi a nossa história. Espero que vocês tenham entendido como foi o milagre de Jesus naquele dia. A Bíblia